Olá, inscritos da Espada de Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo as previsões para maio de 2025 para os signos, e agora é a vez de Escorpião. Que quero pedir a vocês que, por favor, compartilhe os vídeos, deixe aquele joinha pra gente, um gostei pra gente, e também se inscrevam no canal. A gente ainda está com poucos inscritos no canal, então peço a vocês que me ajudem com isso. Hoje vou utilizar algo que eu ainda não usei no canal, que é essa roda das emoções aqui, ó, com as suas propriedades negativas e positivas. E também esse tarô que ainda não foi usado no canal, que é o tarô psíquico. Então, vamos lá. Vamos começar então aqui pela roda das emoções. Quais as propriedades positivas mais importantes para o signo de Escorpião para maio de 2025? Autocontrole. Autocontrole. Vamos ver a próxima. Características positivas para o signo de Escorpião em maio de 2025. Humildade. Sabedoria. Agora vamos para o que Escorpião precisa ter de atenção, que são as propriedades negativas para o mês de maio de 2025. Falta de propósito. Propriedades negativas para Escorpião, maio de 2025. Pessimismo. E a última. Julgar-se. Julgar-se, deixa eu ver se é isso mesmo. Julgar-se a si mesmo. Então, agora em maio de 2025, este mês, teremos essas propriedades para Escorpião. Positivas, autocontrole, humildade e sabedoria. E negativas, falta de propósito, pessimismo e julgar-se.
Julgar-se a si mesmo. Vamos ver agora como é que as cartas se relacionam com essas propriedades. Escorpião, maio de 2025. Escorpião, maio de 2025. Escorpião, maio de 2025. Primeira carta, disrupção. É a carta da torre, né? Já começamos com uma carta bem interessante. Preso no medo. Realização de desejos. Transformação, que é a carta da morte. E fundação firme. Muito interessante, hein? A primeira carta que saiu foi a interrupção, que é a carta da torre, né? No baralho tradicional. Ela fala de uma grande mudança que vai ocorrer, que está muito próxima de acontecer. Ela normalmente é uma mudança repentina, uma mudança imprevista. No primeiro momento, ela pode passar a impressão que é uma mudança ou que é uma experiência negativa. Mas o que acontece? Essa mudança, ela vem para ajudar, para trazer uma transformação total no estilo de vida da pessoa, ou para trazer uma iluminação. A torre, ela fala de uma estrutura que se quebra porque é frágil, porque a sua fundação é frágil. E olha que interessante essa tiragem de cartas. A torre, a interrupção veio para desfazer uma estrutura que é frágil. E no final da leitura nós temos uma carta de fundação firme. Ou seja, essa mudança é para transformar um alicerce hoje que do escorpião não é um alicerce bom, é um alicerce frágil e um alicerce forte, bem constituído. Olha que interessante essa leitura. Então, assim,
É... Se você está passando por um momento difícil, essa carta vem para uma virada. É um ponto de virada essa carta. Ela é um catalisador para curar as áreas. As mudanças positivas, para que elas ocorram, elas precisam que os pensamentos negativos, as crenças limitantes e um estilo de vida que não é o mais apropriado sejam deixados de lado. Ou seja, às vezes o escorpiano está tendo algum estilo de vida, algumas ações que não são benéficas para ele. E essa carta vem justamente para fazer essa mudança e esse ponto de virada dentro, essa ruptura dentro do que está acontecendo hoje com o escorpião. Assim, como vocês já sabem, eu nem falo nas tiragens mais, nem isso aqui às vezes não vai se adaptar para todos os escorpianos, né? Às vezes isso vai contemplar alguns escorpianos. Logo depois, a segunda carta fala de preso no medo. É como se fosse a carta do 8 de espadas, se não estiver enganado. Então essa carta fala que o próprio medo que o escorpiano tem é o que está aprisionando, que está imobilizando. E está atrapalhando de tomar decisões, de fazer suas escolhas. O próprio escorpiano está julgando contra ele mesmo. Ou seja, a insegurança, até se a gente for olhar aqui nos atributos que saíram na roda, o pessimismo, a falta de propósito, o julgamento exagerado, podem estar fazendo com que o escorpiano esteja aprisionado, refém dos seus próprios medos. Então é necessário que o escorpiano enfrente os seus medos. É a tônica, é o cerne desse mês. Porque é a única carta negativa dessa tiragem. Então, como ela é uma carta que ela é um alerta, né, vamos dizer assim, uma carta negativa, mas as cartas negativas trazem pontos de atenção para que os signos, né, possam observar. Então, assim, pode ser que você não enfrentar os seus medos traga uma sensação errada de segurança naquela perspectiva. Mas, como eu disse, ela é equivocada, essa ideia, essa sensação. Porque tem medo, às vezes, de começar alguma coisa, ou de arriscar. Mas é importante entender que esse medo, essa prisão, ela só aumenta o estresse, só aumenta a ansiedade, e ela só traz implicações negativas. Interessante também que o escorpiano busque aconselhamento, não precisa fazer tudo sozinho, mas é importante que ele entenda também que todas as respostas estão dentro dele. Essa é uma carta que fala da própria pessoa se autolimitando, se autossabotando. Então, tomar cuidado só com esse ponto de atenção, com a falta de propósito, com os medos, com o pessimismo. Lá nas emoções positivas, fala muito de autocontrole. Então, se o escorpiano contar realmente com essa energia de autocontrole, de sabedoria, igual apareceu lá,
ele pode ter um mês muito interessante. A terceira carta, ela fala de realização de desejos. É uma carta muito interessante, né? Ela é uma das mais positivas dos arcanos menores. Ela indica satisfação emocional, alegria, prazer, os desejos se tornando realidade. Mas aí eu te pergunto, será que você, escorpião, está pronto? Porque a gente viu na carta anterior que há tanto medo de arriscar. Então, essa carta ela traz felicidade, ela traz sucesso, traz saúde boa, traz finalização, conclusão dos seus sonhos e objetivos. É importante que você fixe os seus pensamentos nos sentimentos positivos, de aceitar, de receber o que você andou pedindo ou se esforçou para conseguir. É importante você curar as memórias do passado, principalmente o julgamento, né? O pessimismo, e perdoar a si mesmo. Ter a humildade de saber que você pode errar, que todos podem errar. Então, perdoar a si mesmo pelo que aconteceu é estar pronto para seguir adiante. E perdoar os outros também, porque isso, quando a gente perdoa os outros, a gente está ajudando a si mesmo. A quarta carta, ela fala de transformação, de novo, né? Então nós temos aqui duas cartas fortíssimas, arcanos maiores de transformação. Então, transformação em maio, escorpião. Finalização próxima. Pede para que você não tente resistir às mudanças fortes que acontecerão. E elas podem acontecer na sua vida pessoal, no relacionamento, nos negócios, ou na sua carreira. Vai depender muito aqui para cada escorpião. Mas, o que eu percebo aqui? A gente tem aqui falando de desejos, né? Nós temos aqui falando da parte física também. Temos falando da parte emocional. E temos também falando do mental. Então essas áreas parecem que vão ser as mais afetadas. Porque nós temos cartas aqui, ó. Nós temos aqui uma carta de mental. Temos uma carta de físico e temos uma carta de emoção. Então, esses três principais pontos serão afetados por essa mudança. Mas aqui pede que você tenha coragem para que a renovação ela vem depois de cada conclusão. Então, é uma coisa que o escorpião já está até acostumado, né? Que é a finalização para renascer com um novo propósito, com novas ideias, com um novo ciclo. É hora de seguir em frente, deixar o passado para trás. Isso a gente até já falou aqui. Eu preciso eliminar algumas pessoas da minha vida? Eu preciso aparar pontas soltas? Eu preciso concluir algo para ter um novo começo? Então, se você tem algum projeto ou tem alguma coisa que está em andamento que você ainda não terminou, este é o momento de você terminar. Até para abrir espaço para as coisas novas que estão por vir. Quando você não termina um projeto, ele vira uma pendência que atrapalha até a energia de um outro projeto começar. Então, é interessante você terminar aqueles projetos, aqueles objetivos, aquelas metas que você traçou. E para você ter
condições de ter um novo começo. Para finalizar a leitura, temos aqui a Fundação Forte. Essa carta fala muito de você, ela corrobora com tudo que está aqui, porque ela fala que você trabalhou muito para estabelecer uma base sólida. Lembra que lá no início a gente teve a carta da interrupção, que ela veio justamente para eliminar a base frágil que se apresentava naquele momento, naquele instante. Então você não teve medo de mudar, fez as mudanças necessárias, provavelmente superou o medo, superou as ilusões, superou o pessimismo, e você chegou num ponto tal agora que você está mais forte, você está mais solidificado, você está mais seguro, com uma base mais firme. Você vai poder, até por causa da carta da realização de desejos, talvez contar com um poderio material maior. E esse poderio material vai te dar condições agora de você trabalhar com essa prosperidade e atuar até nas questões espirituais e também nas materiais, com aquilo que você obteve. Então, assim, você vai ter uma ascensão material boa, mas que você também vai poder usá-la em detrimento de outras pessoas, não só para você. Isso é bem interessante. E essa carta fala também de aconselhamento também. Lembra que a gente falou de aconselhamento lá na carta do preso no medo? Talvez essa carta fale também desse aconselhamento. Lá falava de um aconselhamento para você se libertar do medo. E aqui a gente fala de um aconselhamento para você trabalhar com investimentos. Trabalhar, às vezes, com aquele dinheiro, com aquela sobra que você conseguiu, talvez nesse mês. Então, resumindo, Escorpião, nós estamos falando aqui de mudanças, fortíssimas mudanças. As mudanças que vêm para eliminar as bases frágeis que o Escorpião pode estar se apoiando, para eliminar o medo, para eliminar o pessimismo, para trazer todos aqueles desejos e toda aquela sustentação que o Escorpião precisa ter. Tá ok? Então, agradeço a todos vocês e até o próximo.